Primeiro, eu queria agradecer, Graça, pela oportunidade de estarmos juntas aqui de novo, mais um Security Leaders, né, aqui em São Paulo, e com um projeto tão especial, planejamos, né, de poder trazer um pouco do Brasil Bots Day aqui para dentro do Security Leaders, e com uma convidada especial, uma convidada internacional, Anju Mangal, que vai explicar para vocês um pouco mais o que ela realiza ali na região do Pacífico, né? Ela reside na Ilhas Fiji, mas nós nos conhecemos em 2019, lá quando fomos convidados para participar de um grupo de 27 países que foram a Washington a convite do State Department para nós conversarmos mais sobre os desafios de construir uma economia digital que pudesse ser confiável e segura, né? How to be the digital economy reliable and safe, pensando já a questão da segurança em nuvem, né? Em cloud, em 5G e também na inteligência artificial. E aí esse grupo acabou virando amigo, né? Eram 27 países, um representante de cada país, e aí nós combinamos que traríamos a Anju aqui para conhecer o Brasil, é a primeira vez dela, gente, no Brasil. Depois ela vai falar que palavras em português ela já aprendeu aqui. E aí o que eu acho que é interessante é isso, Graça. Ela fazer essa pequena apresentação e a Sim. Graça que, como sempre, arrasa, né, gente? Jornalista espetacular, vai arrancar de nós toda a verdade. Né? Que é isso que e as perguntas faz. Também, que tem já umas separadas, né? Aqui, né? Algumas aqui para a gente poder discutir com vocês. Mas, de novo, Perfeito. Obrigada, viu, Graça, a você e ao Sérgio. E ver esse vídeo que vocês fizeram dos 15 anos do Security, que coisa linda, né? Bacana, né? Poxa, dá uma nostalgia. Você faz parte dessa história. Né? E muitos que estão aqui presentes, a gente já se encontra nos eventos também. A Anju me perguntou, Peck, nossa, como você está conhecida? Eu falei, não, isso aqui é um grupo, uma turma que se conhece há muitos anos. Exato. É isso mesmo, obrigada. So, Anju, yes, you just push here, you change the slides. You prefer to talk seated? Okay. If you want to stay here, no problem. Yeah? Walk around. Go ahead. Please, Anju, be our guest. Thank you so much. I have to thank Patricia and her team for bringing me all the way from Fiji, which is a very small island in the Pacific Islands. And there's only 975,000 people, not even a million. But we have the Pacific and we work across the Pacific Island countries, so I'll just be talking about the AI and cybersecurity work that we are doing in the Pacific. And just before that, I've learned a couple of words, so tutu ben, and umo omelete do ovo. That's because this lovely lady makes my omelette every morning, and I just want to learn and thank her all the time to say obrigada. Anyway, thank you. So many of you are already technical specialists, cybersecurity. My background is ethical hacking to some extent. Computer science, but we are doing quite a lot of work on policies and strategies, and of course cybersecurity. But if you want to be a bit more smarter than the hackers, you just need to think like a hacker sometimes if you want the security. So when we talk about improving cybersecurity, we are using AI quite a lot in terms of AI cybersecurity defense, but particularly to support the vulnerable communities. So the communities like persons with disability, communities that are youths, women in particular, and the end users that are usually clicking on the links, right? So how do we actually help them? We are relying quite a lot on digital infrastructure, and affordable devices is something that we look forward to every day, but we have quite a lot of challenges. As you can see, we have geographic location challenges, limited infrastructure. We also have quite a lot of cyber threats, so we get data breaches, ransomware attacks and phishing, and attacks on the critical infrastructure.
But we are using AI to actually focus on threat detection. So we are looking at detecting online activities. And there are a couple of tools that we are using. I'm not going to mention exactly what tools because of security risks. But we're also looking at, just understanding the data and the patterns, right? And also teaching the end users how to determine this. So we also use some of the AI capacity building tools to support that. And as you can see, we also do real-time monitoring and automation to some extent. Now, there's been quite a lot of issues in the Pacific in relation to online scamming, fraud. We've had a lot of ransomware attacks, as well as phishing attacks. So it's good to work with the banks, the financial unit, as well as the police cybercrime unit. So we have a police cybercrime unit. We also have an online safety commission that supports the individuals. But if it's a business-related incident, we do reach out to the police cybercrime unit, or we support them through critical infrastructure frameworks or training using the NIST standard that we have. And quite a lot of the work that we are doing is also with the private sector. So like MasterCard, Visa. There's also work happening with Palo Alto, Google. We're looking at AWS cloud security. So there's been quite a lot of training through those industries as well. And we have a coordinated approach, which means that the Pacific is so big right now. We have 22 Pacific Island countries. I focus solely on the 12 member countries. But when you look across the Pacific, there's limited cybersecurity specialists. So we have a coordinated approach where we bring together key experts from the US, Taiwan, Japan, Australia, and other donors and development partners to actually support the Pacific. And you know what? We're looking forward to also maybe looking at Brazilians to come down to the Pacific as well. We have quite a lot of strategies and also policies. For example, for Fiji, we're still developing the cybersecurity strategy, which is almost ready. But we have a Cybercrime Act and also a Cybercrime Bill. And if you look across for the Pacific, not many countries have cybersecurity strategies. So one of the work that we are doing is to actually support cybersecurity strategies, policies, and critical infrastructure frameworks. And there's no existing laws and legislation on the use of AI at the moment, although some organizations, now they are basically stopping on the use of AI. So we're trying to educate that, look, at the end of the day, you can't stop it because it's an emerging technology, but you need to find ways to educate the end users. There's been a lot of ethical issues, so looking at some organizations, how do we actually educate them about the ethical use of AI, particularly like ChatGPT, and infringing and privacy issues. We've been having a lot of that, particularly when people do not want to give personal data or even your facial recognition data. And this has been coming up a lot through the immigration and the border control. But we're looking at some policies and strategies around that. But in general, there's a lack of robust data protection and data privacy laws. And that's something that we are working on. And like I said before, we are looking at a coordinated approach. We are looking at policy, regulatory frameworks, but having really good people that understand not just the IT infrastructure, but the process and the people, the end users, and actually trying to educate them that the technology is not the end solution. You need to be able to teach your people how to actually manage technology or how to detect issues or cyber threats. And I think this is something that a lot of the information specialists or cybersecurity specialists, they tend to forget this because they're very much focused on the technology. And my last slide is basically AI, robotics, everything in terms of cybersecurity is the future. As you all know, technology is getting sophisticated, and we can't stop innovation because it's going to keep happening.
I'm already in my 40s, and trust me, within the next 50 to 60 years, it's going to be amazing. I'm not going to probably see it, but you know what? It's about the next generation, but how do you actually build that capacity? Because these are the next generation leaders who are going to tackle AI, who are going to be the ones supporting cybersecurity, and who are going to be detecting a lot of these issues that are coming online. And as you all know, hackers are getting smarter, so just trying to understand how is it that you can secure your IT infrastructure, your systems, but focusing on the process and the people, and most importantly, training a lot of the underserved communities. So for example, persons with disability, youths, women in particular, and the communities that are usually left behind. So how do we ensure that everyone is part of a digital ecosystem and everyone gets support in terms of just generally looking at safeguarding the digital economy? That's my presentation. Thank you. Thank you, Anju. Now we change to Portuguese. Vou aproveitar para fazer os comentários agora, Graça, agradecendo a Anju. Tem sido um aprendizado, acho que para nós, como Brasil, comparar um pouco o que eles já têm feito no Pacífico, e acredito que a gente ainda tem um longo caminho também a percorrer. Acho que os tipos, né, de situações, ou seja, como é que eu junto a questão da inteligência artificial e faço uma gestão de risco de ética, de privacidade, de cibersegurança, dá para ver que são os mesmos desafios. Talvez a diferença é lá eles terem avançado já tão mais em cybersecurity, e ainda tem um leque, né, ainda falta desenvolver mais a parte regulatória de proteção de dados pessoais. E aí, como estamos no Brasil? Eu estou sentada na cadeira inversa, nesse momento, conversando com a Anju, porque estou sentada lá no Comitê Nacional de Cibersegurança, justamente para pensar a possibilidade de termos uma regulamentação mais específica no Brasil, com a Política Nacional de Cibersegurança e a própria construção da agência de cibersegurança, e nós aqui já temos a nossa regulamentação de proteção de dados pessoais estabelecida, né, já vigente, ainda, né, trabalhando para uma implementação das empresas, e temos a autoridade também de proteção de dados pessoais. Então, lá eles seguiram uma trilha, avançaram em cybersecurity e agora querem avançar em proteção de dados pessoais, até porque já estão pisando na inteligência artificial. E não existe IA sem dados, muitos dados, né? Então, a partir daí, você passa a precisar legitimar essas bases de aprendizagem, né? Usar aí ao máximo, dentro do princípio da exaustão, aquele tipo de base de dados para conseguir ter uma inteligência artificial mais equilibrada, com mais eficiência, com menos alucinação, né? E, então, esse é um trabalho que faz a gente aqui hoje no Brasil entender que toda vez que um time tiver com alguém, né, de legal, né, de proteção de dados, né, ou seja, para pensar em privacidade, proteção de dados, um DPO, alguém de cybersecurity e alguém de IT, né, pensando em inovação, solução tecnológica, esse trio hoje é justamente para essa construção desse futuro que a Anju comentou aqui. E nós estamos como eles, no sentido de que não temos uma regulamentação de inteligência artificial ainda. Conversando com a Anju, vi que lá há muitas críticas de seguir o modelo europeu, né? O AI Act europeu realmente trouxe um arcabouço bem mais denso, bem mais detalhado, complexo, que não sei se países que possuem tantos desafios. Ela fala que lá eles têm, desde questões climáticas, né, até a própria estrutura, só que fez com que eles colaborassem mais. Tem muita cooperação no Pacífico. E aí a gente olha para o Brasil, Graça, e diz assim, e nós? Né, cadê a nossa cooperação Latam, né, de América Latina, para trabalhar resiliência cibernética e outras questões? Então, eles estão, talvez, o lado da construção de cooperação e de suporte, e até para combate a crime organizado digital, já andou um pouquinho mais do que nós aqui. E para 2025, né, nós temos a expectativa de andamento do PL,
2338. Era exatamente o que eu ia te perguntar. imagino. Como é que está Vou esse dar a palavra para a status, Graça, então, poder fazer as perguntas, porque gente. você é super bem informada com esse cronograma. Sim, Graça. Havia uma expectativa de quando viesse o G20 agora em novembro, né? O próprio presidente da República queria muito poder estar aprovando, né, o PL 2338, mas eu participei das audiências públicas, até a convite do senador Marcos Pontes, né, o nosso senador astronauta, e se viu que ele tem um impasse hoje com o Senado e com a Câmara com relação o quanto nós devíamos avançar no nível de detalhamento técnico e de riscos para o marco legal brasileiro não ficar, não acabar comprometendo o desenvolvimento tecnológico e de inovação. Então, se sentiu que a gente saiu de uma legislação de princípios, fomos para o outro extremo, uma legislação bem robusta, mas é complexa, e a gente não conseguiu ainda fechar um ciclo de conformidade de LGPD, tudo isso é custoso. E as empresas estão querendo investir em segurança também. Nesse ponto, eu tenho uma pergunta que, inclusive, já foi feita aqui também por alguns, que é exatamente isso. Quando você observa como é que a questão da regulamentação está evoluindo no mundo, você percebe dois caminhos muito claros, né? A Europa saiu na frente, como saiu com LGPD, mas em alguns outros países, se eu não me engano, como o Japão, por exemplo, eles têm uma expectativa de esperar para ver se o uso, a aplicação da inteligência artificial nessa nova forma como a gente tem visto, se ela se consolida um pouco mais para evitar justamente de ter uma legislação obsoleta ou que impeça a inovação. Pela dificuldade que é você estabelecer uma regulamentação para uma tecnologia ou uma tendência tão evoluída, né, e tão avançada. Você acha que isso também é algo complicado quando você estabelece uma regulamentação de uma área que ainda é premente aqui no Brasil, que a gente ainda está tentando aplicá-la de forma correta? Como é que você vê isso no caso brasileiro? Graça, acho que para todo mundo enxergar bem o que eu vou dizer, eu vou dar um exemplo, tá? Vou ilustrar. Nós temos uma previsão na nossa legislação, e ali nos artigos de risco, do 14 ao 17, que define, seguindo o modelo europeu, o risco excessivo, né, o risco alto e o risco médio-baixo, né, ou seja, o aceitável. No risco excessivo de não aceitável, ficou listado, por exemplo, que não seria aceitável a utilização de inteligência artificial em situação de videovigilância em locais de acesso público. Mas nós sabemos, e nós temos casos assim no escritório, atendendo vários perfis de indústria, inclusive o varejo, do uso do CFTV, usando uma inteligência artificial, porque é o que permite melhor a monitoração para prevenção de ilícitos, de furtos, né, de crime, de uma situação de risco mesmo, né, de entrada ali não autorizada de alguém. Então, se eu sou uma grande loja, da forma como está escrito essa parte do risco excessivo, eu faço um investimento agora, né, para poder melhorar o ambiente, usando mais IA, ou seja, nós estamos aprimorando esse tipo de produto, né, que é entregue para esse tipo de finalidade. Nós sabemos que tratamento de dados pessoais tem exceção para finalidade de segurança, combate à fraude, tudo isso, mas pela redação atual do PL 2338, se fosse aprovado, congelaria esse tipo de iniciativa com dois problemas. Um do avanço, da gente melhorar essa segurança, e o outro de retroceder, de dar passo para trás, e aí você ter muito mais prática de crime e de a bandidagem aí nas lojas, no varejo, né? Estou dizendo mesmo até situações de risco, como a gente já viveu, de quadrilha entrando em shopping, né? Com mão armada, tá? Aquela coisa toda, não são só os pequenos furtos. Então, acho que a gente está um pouco precoce nesse sentido, de uma redação que pode não enxergar os modelos de aplicação e cuja redação já geraria uma barreira, digamos assim, de avanço num projeto que está andando. Nossa plateia está participando. A Ana Paula acabou de enviar uma pergunta para você. Se existe algum país hoje que você consideraria uma referência em políticas de inteligência artificial, pelo que você
já, eu sei que você está muito articulada, né? Além da presença aqui e dessa experiência que a Anju trouxe, mas eu sei que você faz parte de um grupo né, de especialistas, enfim, PhDs, que estão debatendo bastante o tema. Então, você Exatamente. apontaria, Patrícia? Olha, Graça, eu hoje faço parte no Instituto Alan Turing, que é do Reino Unido, né? E nós sabemos que hoje o Reino Unido está trilhando um caminho até para poder atrair mais empresas, investimentos e repensar algumas coisas que nós vimos que o próprio GDPR também já precisaria repensar ou ter alguma camada de atualização, né? Acho que a gente ficou too much, né, ali dentro de alguns níveis de exigência. E os Estados Unidos, eu acredito que o que eles têm de referência para nos ensinar é a capacidade de trabalhar o assunto da inteligência artificial de forma vertical. Então, eles têm regulamentações verticais, setorizadas, né? Então, se você vai falar de smart car, vai estar lá na agência de transportes americana. Se você falar de drones, vai estar na agência de aviação, vai falar em cima de uso relacionado a bancos, vai estar definido lá também pelo Central Bank. Quer dizer, então, aqui no Brasil, nós também devíamos trilhar assim. Então, se é para ter uma regulamentação, marco legal nacional, ele poderia ficar naquela base de formalização de conceitos, de padronização e um pouco de exigências que tem que vir de fábrica. Mas, mais que isso, leva anos para a gente aprovar a legislação e depois pode ser que em 1 ano, 2 anos, ou seja, ainda no tempo até ela passar o vacatio legis, que vai dar 2 anos praticamente aí para implementação, já tivesse que ser atualizada ou revista, né? Então, acho que caberia muito mais a esse espaço de verticalização, né? Então, deixa uma Anatel, deixa um CAD, deixa uma CVM, um Bacen, e eles juntos formarem uma comissão nacional para regras que pudessem ser práticas comuns em todos os setores. Perfeito. E mais uma pergunta, acho que temos tempo para mais uma pergunta. Essa pergunta, inclusive, surgiu num painel, eu deixei aqui para esse momento, porque muitos líderes de segurança eles estão questionando o futuro dessa relação da IA generativa na questão da automação da própria área de cyber. É um assunto bem relacionado a cyber, eu sei que você está muito envolvida com isso. Porque, nessa hora, muitas vezes, você, pela empresa, não ter uma regulamentação, e, às vezes, a empresa não ter ali né, algo que você possa balizar, tanto o negócio começa a utilizar, como a segurança também começa a utilizar, e, às vezes, essa regra não fica muito clara. Mas também não dá para esperar. Então, quais os riscos que você vê em avançar? Como é que pode ficar esse futuro? E o que pode ser comprometido nesse avanço, assim, sem uma regulamentação, sem uma regra, sem algo mais definido? Ô, Graça, a nossa recomendação, a gente fez agora uma sessão ali na sala, né, na parte da manhã. Amanhã vamos ter outra sessão, né, de 2 horas, mas precisa ter um passo a passo de homologação, de uso de tecnologia, para que ela também entre num processo de desenvolvimento seguro. E ainda mais se for ser usado por cyber team, por times de segurança. Então, há necessidade de, pelo menos, começar internamente numa governança de IA dentro da empresa, definindo quais vão ser as aplicações oficiais utilizadas, realizando um assessment nelas e criando uma política, né, de uso. Isso tanto alcança equipes técnicas do do's e don'ts, do que eu posso colocar, porque a gente não pode esquecer questões não só de sigilo, mas de trade secret também, né? Quer dizer, o que eu vou colocar ali, como também ter um comitê que possa tratar as questões relacionadas a esse debate de riscos da IA, né? A IA generativa, ela embarca pelo menos 4 categorias de riscos, né? Então, os riscos éticos, os riscos de privacidade, os riscos de cibersegurança e os riscos de propriedade intelectual. Então, é importante fazer um trabalho de acompanhamento. Você tem que fazer uma leitura das licenças e contratos, precisa combinar o jogo e até mesmo os testes para poder evitar que essa IA sofra um ataque de envenenamento de dados, um data poisoning, né, ou algum tipo de manipulação. Não dá para fazer puxadinho de dados, nem puxadinho de IA, Graça. De qualquer jeito, gente, por favor, não. Né? Vão fazendo quando vê, às vezes é difícil dar passo para voltar. Porque o risco é exatamente esse, né? De a gente sair fazendo puxadinhos. E tem,
Eu sei que já levantaram a placa, mas uma última pergunta aqui específica, Patrícia, se você puder responder rapidamente. Como você enxerga o esforço e impacto da implementação dos controles da Resolução 19 da NPD em empresas de grande porte? Nós estamos, nesse momento, apoiando, né, a implementação. Nós acreditamos, tanto o que veio na 18 para poder delimitar a política de carregar de dados, mas na 19 de transferência internacional de dados. Então, tem que ser implementado, não adianta, é um dos tópicos que a NPD mesmo disse que tem facilidade de depois questionar os agentes de tratamento, porque é fácil de você observar quem faz transferência internacional de dados, estão naquele checklist de fiscal. É um dos itens que hoje precisa atualizar do programa para você alcançar esse estágio de maturidade. E, logicamente, agora que saiu, né, todo mundo esperou tanto que o Brasil regulamentasse transferência internacional, é uma das prioridades para 2025, essa atualização. Em termos de impacto, está seguindo muito parecido com o que já estava um pouco previsto no GDPR. Então, eu acho que essa curva de implementação ela é mais tranquila. Agora, quem ainda não tinha chegado nessa parte ou não estava operando com uma referência também de mercados internacionais, se a gente for pensar em ecossistema de inovação, startups, aí, logicamente, você tem um trabalho, uma complexidade adicional, porque é bem difícil uma operação com zero de transferência internacional de dados, ainda mais se a gente pensa uso de cloud, né, e até o uso da IA. Né, quando eu estou usando, boto no prompt, isso parou aonde? Está fechado aqui dentro da empresa ou está sendo alimentado para retraining na base de treinamento. Então, a chance de a gente estar numa solução que opera a transferência internacional de dados é muito grande. Ok. Obrigada. Obrigada, Graça. Obrigada, thank you. Obrigada.